Hoje é sábado. Bom dia a todos. O Senhor Jesus abençoe a todos do canal. Blinde o coração e receba a vida. O Senhor abençoe a mim, a você, os seus familiares, a sua parentela de longe e de perto. Deus abençoe o nosso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, as autoridades civis, militares e eclesiásticas dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário da nossa nação e do mundo inteiro. Deus abençoe nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda. Quero agradecer a Deus hoje. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo. Com o louvor da harpa cristã 442. E logo em seguida estarei deixando uma palavra da parte do Senhor. Glória a Deus. O sábado foi feito para o descanso, mas o sábado também foi feito por causa do homem. Glória a Deus, aleluia. Hino da harpa cristã 442. Breve no céu virá logo aparecer em glória e luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber o galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vida do Senhor desfrutarei prazer quando me salvar, em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão do além, donde virá. Breve verei meu bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, nós seremos livres. Glórias, 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 glórias seja dada ao seu nome. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. A chuva está linda. Está caindo uma bela chuva aqui. Glórias, glórias, glórias seja dado ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
A palavra do Senhor diz que no 7º dia Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Hoje é sábado e alguns estão descansando, mas outros não. Outros estão trabalhando. Qual dia de descanso você escolheu para você? Nós devemos todos ter um dia de descanso. O nosso corpo não é uma máquina. O nosso corpo, ele precisa do descanso. Glória a Deus, aleluia. De forma proposital, o Senhor Jesus, ele curou no sábado, ele trabalhou no sábado. E todos começaram a observar isso. E Jesus, fizeram uma pergunta para ele, por que é que ele estava trabalhando no sábado? Aí ele falou assim, qual de vós, se cair um jumentinho ou um boi em um fundo de um poço, num dia de sábado, e não vai tirá-lo? O jumentinho e o boi eram instrumento de trabalho para aquele povo. Mesmo assim, são essas pessoas que trabalham no sábado. Não se inquiete o seu coração. Você não está pecando contra Deus. Você está glorificando ao Senhor através do fruto do seu trabalho. Porque é digno ao homem trabalhar para sustentar a sua família, o homem, a mulher, o mesmo jovem, o mesmo adolescente. Aí logo em seguida o Senhor fala assim para mim e para você, o sábado foi feito para o homem. Glória a Deus, que Deus maravilhoso, que Jesus, que veio quebrar dogmas, preconceitos. Mesmo assim, é a terra. A terra também necessita do seu descanso. Aleluia. O plantio ocorre na primavera. E o crescimento se dá no verão. A colheita no descanso. No outono, melhor dizendo. A colheita ocorre no outono. E nós estamos no outono. Olha a chuva aí caindo. Aleluia, para regar as plantas. Para o produtor. Para o agronegócio. Para aquele homem, aquela mulher que está lá nos rincões do nosso país ou do mundo, com a sua hortinha, para que ela venha produzir frutos. Aqui, olha, eu tenho frutos, apesar da terra ser pequena. E está desapontando aí, olha a banana como lindo. Glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco nós temos banana para comer, para nos alimentar, para nos nutrir. E o descanso no inverno. Nós temos também a manhã, a tarde, a noite, onde nós podemos ter os momentos de trabalho e a paradinha para o descanso, né? E aí após o almoço, tirar uma sonequinha para revigorar as forças para a tarde nós darmos continuidade ao trabalho.
Deus ordena a nossa vida tanto para o trabalho, tanto quanto para o descanso. E nós podemos fazer as duas coisas. Trabalhar e orar. Trabalhar e se manter na presença do Senhor. Trabalhar e glorificar o nome do Senhor. Que maravilha! Nosso Deus é lindo. Ele é único, perfeito, verdadeiro, e Jesus é o seu Filho. E Ele veio nos trazer o Evangelho para que nós possamos aprender dele, que é manso e humilde de coração. Nós devemos ter um coração ensinável. E a natureza, ela nos ensina através de uma flor, através de uma árvore, através de uma frutífera. Glória a Deus. E Deus cuida de todos nós. Deus cuida de mim e Deus cuida de você. Glória a Deus, aleluia. Então, que haja equilíbrio na nossa vida, para fazermos tudo com equilíbrio, com paz no coração e com alegria. Você já agradeceu a Deus porque você dormiu e acordou? Porque você pode respirar esse ar? Aleluia. Então, que você possa fazer no decorrer desse sábado, mesmo no seu trabalho, você pode glorificar ao Senhor. Aonde você estiver, você pode glorificar o nosso Deus. Vamos ler a nossa Bíblia? A Bíblia em um ano para a edificação da nossa alma. Glorioso Deus eterno e soberano Pai, fala conosco através da Tua gloriosa e santa palavra que vamos estar lendo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa o trabalho das nossas mãos, que nós possamos viver uma vida equilibrada na Tua presença, para a glória e honra e louvor do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a nossa Bíblia. A referência bibliográfica de hoje que eu estou utilizando é a Bíblia Thompson, Almeida Contemporânea. Vamos dar honra a quem tem honra. Glória a Deus, aleluia. Josué, capítulo 10. Gibeon é sitiada por 5 reis. Ora, ouviu Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com ela e com seu rei, como fizera a Jericó e seu rei. E os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orrão, rei de Hebrom, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Zafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me a ferir a Gibeon,
porque fez paz com Josué e com filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus e reis de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmute, o de Laquis, o rei de Eglon. Eles e todos os seus exércitos sitiaram Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram os homens de Gibeon mensageiros a Josué ao acampamento de Gilgal, dizendo: não retires de teus servos as tuas mãos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porque todos os reis dos amorreus que habitam na região montanhosa se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e todos os homens de guerra com ele, e todos os valentes. E disse o Senhor a Josué: não os temas, eu os entreguei nas tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor perturbou-os diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon. Os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, derrotando-os até a Seca e Maquedá. Ora, fugindo eles de diante de Israel, à descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca e morreram. Foram mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse, na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aichalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, em que atendeu o Senhor assim a voz de um homem. Certamente o Senhor pelejará por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao acampamento de Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. E anunciaram a Josué: acharam-se os 5 reis escondidos numa caverna em Maquedá. Disse Josué: arrastai grandes pedras para a boca da caverna e ponde junto a ela homens que os guardem. Vós, porém, não vos detenhais, persegui os vossos inimigos e feri os que vão ficando atrás. Não os deixei entrar na sua cidade, pois o Senhor, o vosso Deus, já os entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com grande matança, até consumi-los, e tendo os que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz a Josué ao acampamento em Maquedá, não havendo ninguém que usasse a sua boca para provocar os filhos de Israel. Depois disse Josué:
abri a boca da caverna e trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da caverna, o rei de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eclon. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitões dos exércitos que tinham ido com eles: chegai-vos, coloca o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. Então Josué lhes disse: não temais, não vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos. Assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué o feriu e os matou, os pendurou em 5 madeiros, onde ficaram até à tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que fossem tirados dos madeiros e lançá-los na caverna em que se tinham escondido. Puseram grandes pedras na boca da cova, que ainda ali se encontraram até o dia de hoje. Josué conquista as cidades do sul. Neste mesmo dia, tomou Josué a Maquedá. Ele o atacou e matou à espada o seu rei. Destruiu-os totalmente, sem deixar ali sobrevivente. Fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela. E o Senhor as entregou na mão de Israel, e ela e a seu rei, e a feriu à espada com todos os que nela haviam, sem deixar ali sobrevivente. E fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis, sitiou-a e pelejou contra ela. O Senhor entregou Laquis nas mãos de Israel, que o tomou no dia seguinte e feriu ao fio da espada com todos os que nela haviam, conforme tudo o que fizera a Líbina. Então Orão, rei de Gesser, subiu para ajudar a Laquis, mas Josué o feriu, e ao seu povo, até não lhes deixar sobrevivente. Então Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. No mesmo dia, a tomaram e a feriram ao fio de espada, com todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizeram a Laquis. Depois de Josué e todo Israel com ele, subiu de Eglon a Hebron e pelejaram contra ela. Tomaram-na e a feriram ao fio da espada, assim ao seu rei, como a todas as suas cidades, com todos os que neles havia. A ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizera a Eglon. Destruiu-a totalmente, com todos os que nele havia. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir e pelejou contra ela. Tomou-a com o seu rei e a todas as suas cidades, e as feriram a fio da espada, e a todos os que nelas havia. Destruíram totalmente, não deixando nela sobrevivente algum. Como fizeram a Hebron, assim fez a Debir e ao seu rei, e como fizeram a Líbina e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas,
as descidas das águas e todos os seus reis. Não deixou nelas sobrevivente algum, mas a tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, o Deus de Israel. Feriu-os Josué desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozém até Gibeon. De uma só vez tomou Josué todos estes reis e a sua terra, porque o Senhor, o Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo o Israel com ele voltou ao acampamento de Gilgal. Josué, capítulo 11. A conquista das terras do norte. Quando Jabim, rei de Hazor, ouviu isso, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sihon, e ao rei de Aksaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arábia, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dó, da banda do mar. Ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu, ao eteu, ao ferezeu, ao jebuseu, na região montanhosa, e ao heveu, ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, como a areia da praia, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram, vieram e se acamparam junto às águas de Merrom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos mortos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos aleijarás, e os seus carros queimarás a fogo. Josué e todos os homens de guerra com ele vieram de repente contra eles às águas de Merrom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, feriram-nos e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrefote-Maim e até o vale de Mispa. Ao oriente feriram-nos até não lhes deixar sobreviventes. Fez Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos aleijou, os seus carros queimou no fogo. Nesse mesmo tempo, voltou Josué, tomou Azor e matou ao fio da espada o seu rei. Azor dantes era a capital de todos os seus reinos. A todos os que nele havia, matou a espada, totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e a Azor ele queimou a fogo. Josué tomou todas as cidades destes reis, e todos os seus reis, e os matou à espada. Totalmente os destruiu, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre as colinas, exceto a Hazor, a qual Josué queimou. Todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel saquearam para si, mas todos os homens mataram à espada.
até os destruírem. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gozém, as planícies, a Araba, a região montanhosa de Israel e as suas planícies, desde o monte Alque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon, por meio da guerra, e tomaram todas. Pois do Senhor vinha o endurecimento dos seus corações para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem destruídos totalmente, e não encontradas sem piedade alguma, mas fossem exterminados, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Nesse tempo veio Josué e exterminou os Enaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe, de toda a região montanhosa de Judá e de toda a região montanhosa de Israel. Josué destruiu-os totalmente com as suas cidades. Não ficou de resto nenhum dos Enaquins na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim tomou Josué toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu-a em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos. Então a terra repousou da guerra. Josué, capítulo 12. Os reis vencidos. Estes são os reis da terra, as quais os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Hesbom, e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Armon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, desde a campanha até o mar de Quinerete, para o oriente, e até o mar da Campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo das faldas do Pisga. Como também o território de Og, rei de Bassã, que era do restante dos gigantes, e que habitavam em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon, e em Salcar, e em toda a Bassã, até a fronteira dos Gesureus e dos Macateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Hesbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra como propriedade
aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Halaque, que sobe a Seir. Josué deu as suas terras às tribos de Israel como propriedade, segundo as suas divisões. E o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Araba, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o de Laquis, outro, e o rei de Eglon, outro, o de Gezer, outro, o rei de Debir, outro, o de Geder, outro, o rei de Ormá, outro, o de Arade, outro, o rei de Libna, outro, o de Adulão, outro, o rei de Magdá, outro, o de Betel, outro, o rei de Tapuá, outro, o de Efer, outro, o rei de Afeque, outro, o de Lassaron, outro, o rei de Madom, outro, o de Azor, outro, o rei de Sinron, Merron, outro, o de Aksaf, outro, o rei de Tanak, outro, o de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o de Joqueneão do Carmelo, outro, o rei de Dor em Naftador, outro, o de Goim em Gilgal, outro, o rei de Tirsa, outro, 31 reis ao todo. Glória a Deus. Agora nós vamos prosseguir com a leitura do Evangelho de Lucas, as boas novas do Dr. Lucas. Glória a Deus. No capítulo 1, no versículo 39 ao versículo 56. Diz a palavra de Jesus: uns poucos dias mais tarde, Maria foi às pressas à região montanhosa da Judéia, ao lugar onde Zacarias morava, e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança de Isabel agitou-se dentro dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel deu um grito de alegria e exclamou: você é abençoada por Deus entre as outras mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Que grande honra é esta, que a mãe do meu Senhor me visite. Quando você entrou e me saudou, no momento em que ouviu sua voz, de alegria, o meu bebê moveu-se dentro do meu ventre. Você creu que Deus faria o que disse, e por isso é que Ele deu-lhe essa maravilhosa bênção. Então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele prestou atenção na humildade de sua serva. De agora em diante, todas as gerações
vão me chamar de bendita de Deus. Pois o poderoso fez grandes coisas comigo, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração, e todos os que o temem, como seu braço é cheio de poder, como ele derrota os orgulhosos e os arrogantes, derrubou governantes dos seus tronos e exaltou os humildes. Satisfez os corações famintos e despediu os ricos com as mãos vazias. Ele socorreu o seu servo Israel, não esquecendo sua promessa de ser misericordioso. Pois prometera a Abraão e seus descendentes ser misericordioso com eles para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por essas palavras que o Senhor nos ensinou hoje. Obrigada, Senhor, por ter preparado o nosso coração como terra fértil e dentro dele nós podemos fazer um altar para glorificar, louvar e exaltar o teu nome. E com os louvores, Senhor, nós podemos te glorificar. Aleluia, que tuas misericórdias e tua graça estejam sobre a minha vida e a vida de cada irmão, de cada irmã aqui do canal, desde que ficou até aqui, que tem me acompanhado e aqueles que virão. Eu te peço a tua bênção. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Recebe as nossas orações e nossas adorações aos pés da tua cruz. Em nome de Jesus. Amém? Deixe seu like, compartilhe sendo evangelista do Senhor. Se inscreva no canal. Deixe seus comentários abaixo na descrição. Em nome de Jesus. Feliz sábado a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite. A paz do Senhor Jesus.